Bom dia, ministro. Parabenizo pela vitória fundamental, histórica. E, claro que conversas ainda vão acontecer. Acredito que nem exista ainda um convite formal para o senhor integrar o governo. Mas queria saber hoje, na sua avaliação, qual é a chance de assumir um cargo no governo Lula? Pode ser Fazenda, presidente do Banco Central. O senhor diria hoje qual que é a chance de entrar no governo? E caso entre, que linha o senhor pretende seguir para esses 60 milhões de eleitores do ex-presidente Lula, além dos demais eleitores do país? Olha, eu não gosto de, e nunca adotei esse procedimento na minha vida profissional, de tomar decisões baseadas em hipóteses. Se acontecer isso, o que eu vou fazer ali? Se acontecer aquilo, o que eu vou fazer? Eu tomo decisões baseado aqui em fatos concretos, né? Como aconteceu, por exemplo, em 2002, me sondaram em julho se eu aceitaria eu ser presidente do Banco Central e eu deveria me colocar à disposição para isso, renunciar a uma candidatura que na época eu tinha ao parlamento, era candidato, e etc, etc. E eu disse que, de fato, não tomava decisões por hipóteses, como é exatamente o caso agora, de uma forma teórica, naquela época muito concreta, né? Mas continuei no meu projeto normal, o presidente Lula foi eleito, eu fui eleito para o parlamento e, na etapa seguinte, fui convidado para ser presidente do Banco Central e aceitei. Então, esse é o meu posicionamento. Em relação ao que e anunciado ao povo brasileiro, eu acho que o que deve ser anunciado é isso, cujas linhas gerais já estão colocadas por ele próprio, um governo com responsabilidade social, mas com responsabilidade fiscal, responsabilidade social e fiscal. A questão é como fazer isso. As linhas gerais já estão estabelecidas. O que tem que ser dito à população, que ele já disse ontem, eu acredito que na mensagem de ontem, do discurso de ontem, ele já deu as mensagens básicas para o povo brasileiro. Que são as mensagens que têm que ser dadas, né? Os diversos segmentos da população que estão descuidados e que precisam ser olhados, cuidados, e depois a criação de emprego, de renda, e etc. E a visão, né, social conjugada com a visão da responsabilidade fiscal. Eu acredito que a maneira de fazer isso seria, de fato, conversarmos sobre uma excepcionalidade e medidas necessárias, algumas delas já anunciadas pelo próprio presidente, por exemplo, fechamento de estatais que já perderam a finalidade, foram criadas por alguma razão específica, para fazer determinadas obras, etc. Já terminaram isso há muito tempo e que hoje existem apenas para gerar despesas e problemas para o governo. Ele próprio já sinalizou coisa nessa linha. Fechar essas companhias todas gera espaço no orçamento e, a partir daí, gera espaço para se fazer todos esses programas sociais e investimentos em diversas áreas, e, ao mesmo tempo, com responsabilidade fiscal, como tem que ser finalizado, inclusive sinalizado. Agora, o senhor, provavelmente, eu não sei, eu tenho até um palpite aqui. Eu acho que o senhor é uma figura grande demais para ficar sem cargo no governo. Você vai me desculpar aqui o palpite, mas não vejo essa possibilidade acontecendo, pela importância que o senhor teve na campanha e pelo papel que o senhor teve no primeiro governo. Eu imagino que o Lula deva ser, além de muito grato, o senhor deve ter uma grande admiração pela sua eficiência no controle, por exemplo, da moeda. Agora, o Brasil está num outro patamar, né? Tem ainda as reservas, tem um espaço de crescimento lá fora. Eu imagino que vai haver uma retomada da credibilidade do país e a volta do investimento privado, mas tem problemas, ministro, muito graves no Brasil para resolver, porque o gap, a volta da miséria, a fome de 33 milhões e um Congresso empoderadíssimo pelo orçamento secreto que Lula jurou combater. Como é que vai ser isso tudo? Como é que vai conjuminar tantas coisas assim tão difíceis de colocar na mesma mesa? Olha, serão
colocadas da maneira democrática, da maneira como deve ser. Né? O governo Lula enfrentou muitas situações difíceis, por exemplo, que foram superadas. Como? Com a negociação, com liderança, com firmeza. Eu próprio tive experiência quando ministro da Fazenda e na negociação, por exemplo, do teto de gastos, a negociação da lei das estatais, as negociações difíceis que fizemos na época, a reforma da taxa de juros, do BNDES para operações de longo prazo do mercado financeiro, de uma maneira geral, tudo isso foi muito difícil e gerou a necessidade de negociações importantes com o Congresso. Vou dar um exemplo. Quando eu falei a primeira vez sobre o teto de gastos e etc., a reação geral dos analistas, a reação geral dos investidores, a reação dos jornalistas e todos foi: como é que o senhor espera conseguir aprovar alguma coisa que vai autolimitar a capacidade dos parlamentares exatamente de criar despesas? Não é? Eu vou mostrar exatamente as vantagens para o país, para cada um deles, de o país voltar a crescer, gerar emprego, gerar renda e o parlamentar ser um dos responsáveis por isso, ou a parlamentar uma das responsáveis, e levar isso ao seu eleitorado, etc. Bom, conseguimos aprovar tudo isso e foi em frente. Em resumo, o que é necessário é liderança que o presidente Lula tem, a capacidade de diálogo com o Congresso e negociar e enfrentar todas essas questões com tranquilidade. O Congresso é um Congresso pragmático, não é um Congresso ideológico, longe disso, não é um Congresso alinhado a uma linha ideológica contra, etc., de extremistas. Não, é um Congresso pragmático, um Congresso que terá perfeitas condições de abrir um processo negocial importante e alguns temas serão um pouco mais difíceis do que outros, mas vamos em frente porque faz parte da democracia e esse exatamente um dos pontos fortes do regime democrático: divergências de opiniões, posições diferentes e poderes independentes negociando e cada um ocupando a sua função.